Meu nome é Miller. Eu já venho compartilhar um ensinamento com vocês sobre algo que é fundamental na vida de um cristão, que é justamente o conhecimento de Jesus. E para dar início a esse breve estudo, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta. Quem de fato é Jesus para você? Parece uma pergunta óbvia, mas a resposta dessa pergunta faz total diferença na nossa caminhada com Cristo. Vamos olhar primeiramente o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus, alguns exemplos. Olha o que nos ensina em João 14,6, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nos ensina que Jesus ele é o Verbo, que Jesus é Deus e que Jesus é a luz dos homens. Em João também, capítulo 6, no versículo 35, nos ensina que Jesus ele é o pão da vida. Em João 11:25, nos ensina que Jesus ele é a ressurreição e a vida. Então olha que exemplos extraordinários que nós aprendemos aqui sobre Jesus. Alguns dos atributos dados para Jesus. Então se nós estamos precisando de uma direção, Jesus ele é o caminho. Se eu estou procurando a verdade, Jesus é essa verdade. Se existe algo em mim que está morto, Jesus é a vida. Nós aprendemos aqui que Jesus ele é o Verbo, ou seja, ele é a palavra de Deus encarnada. Então tudo que eu preciso para me tornar alguém de acordo com aquilo que Deus espera é Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus. Nós aprendemos aqui, como eu disse em João 6,35, que Jesus é o pão da vida, ou seja, Jesus ele é o nosso alimento principal. Em João 11, capítulo 11, versículo 35, que Jesus ele é a ressurreição e a vida. Então, se existe algum projeto em nossa vida, algo que nós percebemos que chegou à morte, Jesus ele pode ressuscitar esse sonho, Jesus pode ressuscitar esse projeto. E por que é importante nós respondermos essa pergunta sobre aquilo que de fato Jesus representa para nós? Porque é possível nós caminharmos com Jesus e não saber de fato quem Ele é. Vou te provar isso aqui na Bíblia. Olha o que nos ensina. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao versículo 16, nos ensina o seguinte, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dize os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhes ele, E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante isso. Primeiro Jesus pergunta para os discípulos quem que as pessoas dizem que ele é. Ou seja, aqueles que não me conhecem, aqueles que não são meus íntimos, quem eles dizem que eu sou? E quando Jesus percebeu que tudo aquilo que eles falaram não condizia com aquilo que ele era, Jesus perguntou, então e vocês? Vocês que são os meus íntimos, quem para vocês que eu sou? Daqueles 12 discípulos, 11 que caminhavam com Jesus não saberam responder quem de fato era Jesus. Somente Pedro soube dizer que Jesus era o Filho de Deus, ou seja, apenas Pedro conhecia de verdade quem era Jesus. Isso nos explica porque que no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, no versículo 29, quando veio aquela tempestade, Jesus estava andando sobre as águas, Pedro foi o único que teve coragem de descer do barco. O que motivou Pedro a ter essa coragem de descer do barco foi porque Pedro, dentro dele, já sabia quem Jesus era. Aquilo já vinha do alto, ou seja, Deus já tinha revelado para Pedro quem de fato era Jesus. Então entenda que a forma que eu enxergo Jesus determina as experiências que eu vou ter com Ele. Por isso, não limite Jesus. Se a gente olhar em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nos ensina o seguinte, Não tendes limites em nós, mas vós o limitais por teus próprios afetos. Ou seja, essa passagem nos ensina que por Senhor nós não temos limite nele. Mas nós mesmos limitamos a nós mesmos por falta dos nossos afetos, ou seja, por aquilo que nós acreditamos. Então entenda que Jesus, ele é a solução para qualquer área da sua vida.
Independente daquilo que você esteja enfrentando neste momento, Jesus ele pode operar um milagre. Então creia nisso. Creia que Jesus é o mesmo que operou ontem e ele está operando até hoje, ele continua operando o milagre. Olha o que nos ensina no livro de Hebreus capítulo 3, versículo 8, que o mesmo Jesus de ontem, ele é o de hoje e o de sempre, eternamente. Então entenda que Jesus ele não mudou, Jesus continua operando milagres da mesma forma. Então nós precisamos trazer Jesus para qualquer que seja a área da nossa vida que precisa de um milagre. Independente de qual seja a situação que você esteja enfrentando, creia que Jesus ele se interessa por essa área. Jesus ele se interessa em fazer um milagre na sua vida. Por isso não o limite. Por isso creia que a única coisa que impede o agir de Deus em nossa vida é justamente a forma com qual nós o enxergamos. Se eu creio que Deus pode fazer um milagre nessa área que eu preciso, Deus opera um milagre nessa área. Agora, se eu de fato não creio, não acredito que nessa área Jesus não pode operar um milagre, o milagre não vai acontecer. Quando fazemos essa pergunta para alguém, o que de fato Jesus é? As pessoas geralmente respondem, Jesus é a salvação, Jesus é o meu Senhor. Claro, a salvação é o principal, é o fundamental, mas não limite Jesus apenas na salvação. A salvação foi aquilo que Jesus veio nos trazer. Jesus veio entregar o seu corpo na cruz para nos dar direito ao acesso ao Pai, para nos dar direito à salvação, ou seja, a vida eterna. Mas isso não limita Jesus apenas a esse fato. Jesus ele pode fazer um milagre em qualquer situação que nós enfrentamos. E quando nós entendemos isso, e quando nós passamos a enxergar Jesus como uma resposta para qualquer adversidade que eu venha enfrentar, tudo muda em minha vida, tudo começa a mudar. Então entenda que não limite Jesus, não limite Jesus. Não coloque travas para Jesus operar, que são as nossas crenças. Responde para você hoje essa pergunta: o que de fato Jesus é para você? Porque a resposta dessa pergunta vai determinar o milagre que ele trará para você. Beleza? Então, se esse vídeo realmente fez sentido para você, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Vamos fazer com que essa mensagem atinja mais pessoas e através disso Jesus possa libertá-las e o nome do Senhor seja glorificado. Beleza, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus.